Pode começar. Estamos hoje na aula, né? Mais uma aula aqui do grupo Seja Fonte de Luz. Nosso tema é feminilidade, né? Com a Vânia Cat. Fica à vontade, querida, sua aula. Muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Dani, muito obrigada pelo convite, né? Nós que estamos juntas aí nessa jornada a caminho da feminilidade, a caminho do crescimento. Eu conheci a Dani numa mentoria, né? Nós nos conhecemos e hoje aí nós somos parceiras de propósito, porque Deus ele não une pessoas, né? A gente sempre fala isso, né? Ele une propósitos. E aí nós estamos aqui. Nos conhecemos recentemente e juntas temos assim essa esse queimar dentro do coração de transbordar a nossa mensagem, né, ao mundo e principalmente às mulheres, né? Que nós entendemos que nós mulheres podemos mudar a frequência de muita coisa. Então deixa eu me apresentar, que a Dani falou um pouquinho, né? Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Vânia Cat, sou formada em exatas. Aí eu já eu abro mais para vocês um pouquinho sobre essa minha carreira maluquinha, né? Sou formada em exatas, pós-graduada em gestão de portos, mas tem 2 anos que eu venho nessa busca incessante, tentando entender, querendo, né, entender sobre gestão pessoal, humano, relacionamento. E aí eu tenho algumas formações, formação em constelação familiar, tenho formação em comportamento, né? Comportamento mesmo, perfis comportamentais, e eu vou buscando. Além disso tudo que eu falei, eu sou curiosa, né? E o que me impulsiona é entender o ser humano, entender o relacionamento, porque se nós pararmos para pensar, o relacionamento ele gira em torno de muita coisa, né? Eu posso até dizer que praticamente tudo. Então, se nós aprendemos a nos relacionar, tudo fica melhor, né? Eu sou mãe de uma menina linda, a Brenda tem 8 anos, sou casada, e aí com isso, como eu falei para vocês, eu venho buscando esse crescimento, tá? Porque eu acredito que seja no casamento, seja no âmbito profissional, seja com as amigas, enfim, o relacionamento é muito importante. E a gente, quando traz a consciência, é quando a gente consegue começar a entender muitas coisas que ficam escurinhas, né? Muitas coisas que ficam ali entre as linhas. Então, hoje, nós vamos falar sobre a verdadeira força da mulher, feminilidade, tá bom? Fica à vontade, pega a sua água, viu? Pega a sua água, sua caneta, seu papelzinho. Ah, eu tenho esse livro, é maravilhoso. Para vocês que estão aí, uma super indicação é da Carol Marçal, né? A verdadeira força da mulher. Ele me inspira demais. E só mais um adendo para eu começar, né? O conteúdo da nossa aula hoje. Eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu, como eu falei, me formei em exatas, muito ativa, muito racional, e fui criada com a força do meu pai, com uma figura paterna, né? Muito presente, muito. Tanto é que eu não tenho medo de nada. Se é para encarar o mundo, eu vou. Segundo a constelação familiar, né? Quando a coragem, a força de encarar o mundo, quando nós temos isso muito bem forte, essa é a figura paterna presente na sua vida. Se você teve o seu pai muito presente na sua adolescência, na sua infância, você certamente vai encarar o mundo sem medo nenhum. Tem que se jogar do parapente, nanã. Vamos, aventuras, é com a gente mesmo, sabe assim? Bem, tirou a carta, vou pegar o carro. Opa, deixa comigo. Porque nós geralmente não temos o medo de encarar o que precisamos encarar. Essa é a figura paterna muito presente. Já a figura materna nos traz negócios, dinheiro, relacionamento. Então, se você teve muito a mamãe perto de você na sua infância, na sua adolescência, então você vai ter facilidade assim, de fechar negócios, acordos, entende? E principalmente se relacionar com leveza, tá?
Então hoje nós vamos falar disso, da força feminina. Então bora começar? Eu convido aí vocês a pegar a aguinha, já vão aí hidratando a garganta, a água é super importante, e papelzinho e caneta. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. Bom, vamos lá. Sejam bem-vindas, viu? Viviane, seja bem-vinda, Cristiane, sejam todas bem-vindas, fiquem à vontade. No final, eu vou deixar umas tarefinhas para nós, e aí, se a Dani me permitir, der tudo certo no horário, a gente ainda abre para perguntinhas, tá? Vamos lá. Quando nós falamos de energia feminina, energia masculina, né? Nós não queremos, não tem nada a ver com gêneros, tá? Isso é um ponto principal. É muito importante a gente entender, porque hoje a gente vê muito na internet falando de energia feminina e as pessoas já conectam isso com feminalista, pessoas que têm movimento e não tem nada a ver. A energia feminina e masculina, todos nós temos, sejamos mulheres e sejamos homens também. Nós, mulheres, homens, todos nós. Nós, mulheres, temos energia feminina e masculina e os homens também, né? A diferença está no equilíbrio disso, né? Por quê? Eu, Vânia, faço parte de uma geração que me ensinou que eu preciso dar conta de tudo, né? Que eu preciso fazer tudo, que eu preciso pagar conta, que eu preciso dirigir, que eu preciso levar filhos na escola, cuidar dos filhos doentes, cuidar das nossas enfermidades, né? A minha geração, e acredito que a de vocês, nos prega isso, nos ensinou isso, né? E na verdade, isso só quer nos mostrar, só nos mostra um pouquinho de falta de equilíbrio. Porque na verdade nós não precisamos de tudo isso, não nessa intensidade, né? Quando nós temos a energia feminina e masculina equilibrada, é quando nós conseguimos dosar a leveza. O masculino ele traz isso, sabe? Resolução, razão, pagamento de conta, você planejar. E a feminina te traz, aliás, tem que te trazer leveza, paciência, menos pressão. Eu falei isso esses dias, né? Menos tem os 3P que nos atrapalham, né? Ali na nossa energia: pressão, pressa. Então, a feminilidade nos traz isso, a pausa. Nós vivemos o momento presente. Então, o que que nós que já estamos nessa geração maluca, forte, né? O que que nós precisamos entender e trazer à consciência? Que nós precisamos equilibrar. Não vamos eliminar de vez a energia masculina das nossas vidas, de jeito nenhum. Aliás, nós precisamos dela, viu? Nós precisamos para que nós possamos também nos. Aliás, eu vou até contar um segredinho que aqui só tem mulher, a gente pode falar, por enquanto, né? Nós damos conta de tudo. Pode nos dar qualquer coisa de responsabilidade, de tarefa que nós mulheres conseguimos. E quando você não se compromete a resolver, não é sinônimo de incapacidade, é sinônimo de inteligência, porque nós não precisamos dar conta de tudo. Quando nós temos essa pressão e queremos dar, o que, que acontece com a gente? A gente se sobrecarrega, a gente se sente cansada, a gente adoece, a gente fica triste, depressiva. Por quê? Porque a gente quer dar conta de tudo e no fundo a gente não precisa. Nós precisamos aprender a dividir, a equilibrar essa energia e dividir as responsabilidades com os parceiros, com quem for de direito. Se é no âmbito profissional, vamos delegar aí. Ô Dani, eu vou te pedir para você ficar para mim dando uma olhada no chat, que aí eu vou abrir aqui, mas se eu perder alguma coisa, tu me avisa, tá bom? A Vivi colocou assim, ó. Eu depois que tive um filho, me vejo mais masculina do que feminina, pois sou mãe solteira, sozinha, dá conta de tudo, não, e quero. E aí não consigo por causa das circunstâncias. Exatamente. A gente a gente se sobrecarrega. A gente consegue dar, Vivi? Você consegue, você é totalmente capaz, né? Só que a gente se sobrecarrega. E é aí que nós precisamos trazer os outros, ressignificar aqueles P's que eu acabei de falar.
pressão, a pressa pelos pés da paciência, da pausa. Como você falou, você é sozinha, é nessa hora que você tem que respirar, soltar o que está aí dentro e pausar, viver o momento presente. Porque se você, os filhos sentem, o ambiente sente. Quando a gente se desestabiliza, o ambiente sente. E ainda eu ouso dizer o seguinte, que nós, a nossa energia feminina, ela é a harmonia dos nossos lares. Seja os nossos lares compostos por mães que dão conta de tudo, mãe, pai, marido, esposa, enfim, nós temos a capacidade e o poder, aí está o verdadeiro poder da mulher, de harmonizar os nossos lares, de trazer paz, leveza. E aí eu tenho uma dica, né? Eu gosto sempre de falar, que eu costumo falar o seguinte, ó, só para ficar fácil a nossa visão. Eu costumo visualizar o seguinte: a presença do Pai, Deus, Deus Pai, é assemelhada à presença do homem na terra, né? Do homem nos lares. É o Pai Criador, o que direciona, o que dá segurança, precisa. Os filhos, os filhos eu semelho com Jesus Cristo, obediência, amável, calmo, e aí, o que que fica para nós? O Espírito Santo. Nós somos as mulheres, essa energia é muito assemelhada ao Espírito Santo. Por quê? Porque é leve, silêncio, silencioso, né? Às vezes nem precisa falar para a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Passivo. Então, se nós entendermos essa tríade, né, como direcionamento, eu tenho certeza que vai ser mais leve sem os nossos dias. Porque, como eu falei no começo, não tem nada a ver com gênero, e sim com esse equilíbrio de energia. É às vezes a gente aprender a calar, né, quando não for necessário falar. E aí a gente tem que se segurar. Quem tiver com a energia lá no alto masculina, é a hora que tem que fazer o exercício de segurar, respirar. Porque quando a gente está com essa energia muito ativada, e eu era totalmente assim, né? Eu era muito assim. Eu tive vários. E aí eu cresci, por isso que eu falo para vocês que eu comecei a estudar essa questão do desenvolvimento, por conta do meu relacionamento mesmo, né? Aqui eu posso abrir com vocês. Eu cresci, eu tive que crescer porque eu queria entender o meu casamento, o que estava dois jovens, duas pessoas que casaram corretamente ali embaixo das bênçãos do Senhor. E por que a gente batia tanta cabeça? Por que dava tanta confusão, sabe? Até na comunicação. Aí eu entendi. Eu tomava o lugar do marido, né? Com a energia totalmente masculina. Eu resolvia tudo, gente. Eu resolvia tudo. Desde onde esse filho vai estudar, pagamento de conta, que cor vai pintar a parede, que fogão nós vamos comprar, o carro, vai trocar o carro? Que carro nós vamos comprar? Era tudo eu. Só que, sem perceber, eu tirei o lugar do meu esposo. Eu ocupei o meu lugar e eu ocupava perfeitamente o dele, sabe? Ai, que demora, vamos resolver? Que demora para resolver, vou resolver para amanhã. Só que eu ocupei o lugar dele. E isso, gente, causa um confronto tão grande dentro uma desarmonização tão grande dentro dos lares, que é aí quando você não tem mais diálogo, você não consegue conversar, você não consegue resolver nada. Aí há o distanciamento, né? Quando os corpos não se entendem, não conversam, há o quê? A distância. Então, tudo isso eu tô falando para vocês porque eu passei, né? Eu aprendi. E aprendo todos os dias, tá? Às vezes a gente quer responder de uma maneira mais ríspida, né? Mais direta, mas eu aprendi também que quando você reage a uma situação, quando você age pelo coração, né? Quando a gente tem alguma situação, alguma ocasião que nós estamos agindo, é pelo coração. Agora, quando você reage rapidamente, sem pensar, você solta uma direta, sabe assim? Nós mulheres somos rápidas nisso. Alguém fala alguma coisa, a gente já tem a resposta na ponta da língua, né?
Isso chama reação. E a reação, ela é movida pelo ego. Olha só. E esse é um segredo que se nós colocássemos em prática, nós eliminaríamos 89% dos nossos problemas. Garanto dizer que, até ouso dizer que 90%. Porque a reação, ela é movida pelo ego. E quando você tá no ego, você não tá pelo amor, entende? Então, o que que a gente busca na falta do amor? Busca não, né? O que vem sem a gente querer? Vem confusão, briga, desavença. Então, quando você aí já pensa na marca e pensa nas próximas ações que você tiver que fazer, né? Que tomar. Quando você for reagir, respira. Lembra do P da pausa, da mulher. Respira e fala assim: bom, se eu for reagir, eu estou sendo movida pelo ego, não quero, eu vou pelo amor, né? Uma vez eu escutei um mentor meu dizer o seguinte: que a melhor resposta, às vezes, é o silêncio. Mas você não pode ser silenciado para sempre também, né? Que senão você vira bobo. Não. Mas se você ouvir aquela situação, aquela questão, levar para a mente, para o coração, e aí você responder, aí sim você está sendo, você está agindo pelo coração. E o ego provavelmente nem dá tempo dele entrar. Então, isso quando a gente traz para a nossa vida, né, de mulher, para casa, para o trabalho, na família, às vezes a gente quer ter razão, né? Tem muita gente que quer ter razão, a gente consegue cortar e pegar um atalho e mostrar que para a gente não importa o que as pessoas pensem, não importam as respostas, não importa se estão cobrando da gente capacidade de fazer, né? Tem muita gente que em casa a gente vê isso, né? Nos classificam como incapazes. Nós não somos. E nem precisamos provar nada. O que importa é o que está no seu coração. O que importa é o que você traz na sua essência, né? E aí, como eu falei no começo, o equilíbrio dessas energias, quando você começa a silenciar mais, a respirar mais, é quando você começa a subir a sua energia feminina. É quando você começa a equilibrar. E em alguns momentos você vai usar também a masculina, não tem problema nenhum. Mas esse equilíbrio vai te mostrar o momento exato em que você precisa agir. E reagir também, mas agir com o coração. Então, hoje eu vou até falar 6 tópicos bem rapidinho, vocês peguem o papel e caneta, como que nós podemos, nos conectar mais com essa energia, né, porque é fácil. Tá bom, agora eu entendi, você vai dizer para mim. Eu entendi que eu preciso equilibrar, ok, energia feminina e masculina, mas como? Então agora eu vou falar os 6 passos para você saber como que você pode caminhar mais leve, como que você pode olhar com um olhar mais feminino, mais passivo, tá? O primeiro passo, anota aí. O primeiro passo é quando a gente se conecta com a força das nossas mães, né? Mesmo elas estando aqui na Terra, quem tiver, né, sua mãe aqui, aproveita isso, mas independente dela já estar lá numa nova morada ou não, o que você precisa lembrar, o que você precisa aproveitar é as lembranças boas, esta conexão de mulher, né? A mulher, ela tem, a mãe, né? Ela tem a capacidade de abraçar, de unir, né? De estar perto, do lado. E às vezes não precisa nem falar nada, só um abraço. A gente quem é mãe aqui sabe, às vezes os nossos filhos, eles estão tão agoniados, quando estão doentinhos ou tristinhos, eles só querem colo, né? Só quer colo. Então, é isso que nós precisamos entender, conectar com essa figura de quase nada, só a presença, né? Essa conexão de estar com a mãe, na energia da mãe. Segundo passo, se conectar também com a feminilidade dos nossos ancestrais, vó, bisavó, né? Todas aquelas que passaram aliás, por causa delas que nós estamos aqui.
né. Muitas vezes a gente não sabe nem da nossa história, ou não quer saber como que estamos aqui, como que foi gerado a vida, como que foi gerada a família, mas é muito importante nós buscarmos isso, porque cada um tem uma história, né. Cada pessoa, seja ela sua avó, sua bisavó, tataravó, todas tiveram uma história para você estar aqui. E aí, com isso, você precisa honrar também a vida delas. Como? Se conectando à feminilidade de cada uma. Então busca a história da sua mãe, com a sua mãe, busca a história da sua avó, busca entender. Se você tiver elas aqui, conversa com elas, elas adoram bater papo. Eu tenho a minha avó que eu vou lá só para tomar café e ela, ó, fala, fala, fala. Isso para ela é maravilhoso e para mim também, que eu pego cada ensinamento, né? Segundo passo. Agora a gente vai para o terceiro passo. Conecte com a natureza, né. Eu achava isso, gente, eu tenho que admitir, eu achava isso tão bobo. Falava assim: "Não, não é possível que se eu plantar uma plantinha, eu vou ser mais mulher, feminina". E de verdade é. Por quê? Porque nós estamos exercitando o nosso cuidado, o nosso zelo. Você está auxiliando para o crescimento de algo, né. A semeadura, você está semeando algo que vai crescer. E essa energia alivia muito mais o teu instinto, a nossa força leve. Olha que engraçado, força leve, isso que nós temos que entender. É força da mulher também, a leveza. O equilíbrio nos ajuda a entender. O quarto passo, notem aí, a gente precisa se conectar com atividades mais femininas. Quais são elas? A dança. Quem aí gosta de dançar? Eu amo dançar, sabe? Dançar aleatoriamente, dançar coreografia, é muito importante, que isso a gente resgata. Cozinhar, olha, tudo isso faz resgatar a nossa essência feminina. Dançar, cozinhar, criar, a arte também faz parte. E como eu falei, a jardinagem. Todas essas atividades, elas aguçam muito, muito a nossa feminilidade. Então, se você não faz nenhuma dessa, vá, começa hoje. Abusa, usa e abusa, porque aí você vai começar a exercitar muito mais isso. Quinto passo, os acessórios. Essa parte é a mais incrível, que eu mais amo, sabe. Eu não falei no começo, mas eu sou empreendedora e trabalho com joias, né. A Dani já sabe, e eu trabalho com joias, com design de joalheria, e há 2 anos eu venho aí o meu propósito mesmo é encantar essas mulheres, dar brilho a nós, né. Porque nós, não é à toa que nós temos vários acessórios à nossa disposição, né, para quê? Para deixar mais elegante a nossa aparência, a nossa imagem. Então nós precisamos sim usar, claro, na medida, mas usar e abusar dos acessórios, sejam eles brincos, joias, vestidos, né, resgatar isso. A gente costuma muito calça, terninho e lá, porque precisamos ser práticas, né, aprendemos também que a praticidade faz parte do nosso dia a dia, faz, mas não impede de você cuidar da sua autoimagem feminina, né. Colocar uma roupa que combina com você, abusar de cores que são, que combinem com você, a harmonização do seu corpo, da sua cor da pele. Tudo isso são detalhes de mulher, hein. Acessórios, vestidos, bolsas, e aí vocês podem se jogar, não tem problema nenhum, não tem limite. Para vocês abusarem, não tem limite. Sexto e último, permitam-se, gente, a sair do controle, sabe. Nós, às vezes, precisamos dar um passo para trás, para poder deixar que as pessoas tomem os lugares que elas precisam tomar, se posicionar, né. Então, às vezes, permita ser cuidada mesmo, sabe, deixa as pessoas cuidarem de você, deixem, se as pessoas querem ter atitudes mais rápidas que a sua, pensar primeiro que você em algumas situações, deixa. Às vezes é necessário que você, dê essa pausa mesmo e se permita ser cuidada, porque a gente não precisa, como eu falei, ter o controle de tudo. Quando a nossa energia masculina está lá em cima, é quando a gente quer tomar conta de tudo. E eu repito, a gente consegue, mas a gente não precisa.
porque junto com essa necessidade vem toda sobrecarga, e aí vocês já sabem tudo que vem, né? Então, esses são 6 passozinhos, 6 passos só para a gente começar a partir de hoje, já trazer essa essência feminina, começar a ver resultados nos nossos nosso dia a dia e perceber que isso é mais importante que ter razão, mais importante de que ter que mostrar força, a nossa força. E muitas mulheres, elas é, conectam essa força, quando a gente fala da força da mulher, né? A verdadeira força da mulher, elas conectam essa força ao quê? Voz alta, né? A capacidade de pagar as coisas com o próprio dinheiro. Ah, eu posso comprar meu carro porque eu trabalho e tal, né? E, na verdade, o dicionário diz isso, né? O que significa força? Qual é o sinônimo de força? Vigor, poder. Então, quando a gente vai buscar na raiz da palavra, né, a gente sente que, na verdade, sim, teríamos que ser assim. Mas não. A verdadeira força da mulher está nessas questões que eu falei, nas virtudes, nas nossas virtudes, na nossa capacidade de silenciar, entende? Então, não precisa você ter voz, impor a voz. Não precisa. Você só precisa entender que cada um tem o seu lugar no espaço, seja ele na casa, seja ele no trabalho. Você só precisa equilibrar isso e abusar mais das suas virtudes. Porque eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que você já conectando com esses 6 pontos, hoje mesmo hoje mesmo vocês terão respostas, seja antes de dormir, coloca para o Senhor, né? Apresenta para o Senhor que vocês terão respostas em relação a essa mudança, esse reposicionamento da gente, mulher e energia feminina, tá? E aí, vocês estão gostando, gente? Dá um tchauzinho aí. Ai, olha a Magda. Ai, Magdalet. Oh, coisa linda. Obrigada, viu, gente? Oh, e obrigada por estarem aqui, gente. Tem tanto conteúdo que eu fico até perdida, mas hoje eu fico muito, muito contente se vocês entenderem e compreenderem, porque a noção, nós conhecemos, vocês que nem a Dani no começo da live já mostrou o livro, lemos livros sobre feminilidade, sobre o verdadeiro poder da mulher. Isso é o conhecimento. Olha lá, já vou indicar também para vocês, é uma tarefa maravilhosa. Leitura desse livro, acho que posso dizer assim, é obrigatório para nós que queremos subir o nível, sabe? E aí fica a tarefinha para casa, tá? Vocês podem pedir para a Dani, a gente tem em PDF, tem um livro físico que o meu, eu adoro físico, adoro riscar, né? E essa tarefinha, lê esse livro. E aí, com isso, por quê? Porque quando nós lemos livro, fazemos parte de mentorias, trocamos com amigas, enfim, nós estamos obtendo o quê? Conhecimento. Conhecimento é maravilhoso. Não ocupa espaço. Aqui dentro da nossa cachola cabe muita coisa. Não ocupa espaço nenhum conhecimento. Só que se você deixar guardado, você fica obeso de conhecimento. E aí você não vê mudança, não vê resultado. Então você precisa trazer para a consciência, conhecer tudo que você puder, aprende uma coisa nova todo dia. Todo dia se aprenda uma coisa nova. Só que traga para a sabedoria. A sabedoria a gente só obtém quando a gente coloca em ação o que a gente aprendeu. Então, qual que é a dica de hoje? Fez sentido a aula de hoje, a verdadeira força da mulher, a leveza, os 6 passos para te conectar com a feminilidade? Fez. Coloque em ação, coloca na sua parede do seu quarto, da sua sala. Eu sou mais ousada, a minha sala é cheia de lembretes. Dani, vai cair? Isso, vai cair, aí eu vou encerrar e já volto com outro link, tá bom? Todas aqui estão no grupo Fonte de Luz. Eu enviei aqui no chat se vocês precisarem, tá? Aí eu já vou enviar um novo link, tá bom? Pra gente Tá encerrar e certo. também ter o momento de perguntas, tá bom? Ah, sim, já está finalizando, é rapidinho, só para a gente dar as questões finais, e aí vai cair automático, né? Tá, eu vou encerrar já. Daí eu Pode volto no encerrar. outro link. Tá.